Oi, pessoal. O que a gente vai fazer aqui agora é analisar a complexidade de tempo do algoritmo, né? Em outras palavras, a gente vai ver quantos passos o algoritmo executa. E, obviamente, o relevante aqui é ver quantas vezes esse laço aqui, né? Essa repetição aqui enquanto ela é executada. Quantas vezes isso aqui ocorre, né? Então, observe o seguinte, né? Cada vez que o laço é executado, né? Cada volta do laço, o que acontece é que a gente pega um vértice V de V1. É isso que acontece sempre no começo do laço. A pergunta é, quantas vezes para um dado vértice V do grafo, quantas vezes pode acontecer de eu pegar e tirar ele do V1 até que não exista mais, até que em algum momento eu pego esse vértice V e aí não tem mais próximo vizinho e eu tiro ele de V, jogo pro V2 e nunca mais ele vai estar no conjunto V1, eu nunca mais vou poder remover ele de V1. Então, cada vértice V tem uma certa, digamos assim, vida útil dentro de V1. Né? A partir do momento que eu coloco ele em V1, eu consigo chamar aquela função próxima ali no máximo uma certa quantidade de vezes para que acabe os vizinhos dele. Né? Isso vai me determinar quantas vezes esse laço aqui é executado. Então vamos lá, né? Então um vértice V de V1 é escolhido e ou o novo vizinho W de V é escolhido também, né? Que seria esse senão aqui. Ou, né, é o caso do C aqui, né, o V vai para sai de V1 e vai para V2. Né, vai cair num desses dois passos aqui, duas etapas aqui. Agora a questão é quantas vezes, né, quantas vezes o vértice V pode ser escolhido dentro desse conjunto V1. A ideia é que cada vez que você chama um vértice V do conjunto V1, a função próxima retorna ao próximo vizinho. Existe uma certa quantidade de vizinhos, né? Digamos que o vértice tenha 3 vizinhos, né? 3 vértices adjacentes a ele. Eu posso chamar a função próxima 3 vezes que ela retorna alguma coisa. Na quarta vez, ela vai me retornar que não tem mais vizinhos, né? Não tem um próximo. E aí eu vou cair nesse segundo caso aqui, removo o vértice V do V1 e ele nunca mais aparece. Então, né, se o V tivesse 10 vizinhos, eu teria que chamar 11 vezes o próximo dele para ele sumir do conjunto V1. Né? De maneira genérica, né? Cada vértice V é escolhido exatamente delta de V, o grau de V, né? Mais uma vez. Né? A função próxima, delta de V vezes ele encontra algum próximo na lista de vizinhos de V, delta de V mais uma ésima vez, né? que a função próxima é chamada para esse vértice V, ele retorna vazio, né? Não tem próximo. A função próxima me retorna vazio. Então, cada vértice V escolhido, né, desse conjunto é exatamente essa quantidade de vezes, delta de V mais uma vez. Então, como todo vértice vai parar em V1, né, todo vértice vai parar em V1. Né, todo vértice do componente ou melhor, todo vértice do componente da raiz. Né. Se o grafo for conexo, todo vértice do grafo vai parar em V1 e ele fica lá exatamente, ele é chamado exatamente delta de V mais uma vez. Né? Então, assim a gente consegue ver quantas vezes esse loop é executado. Né? É o que? É esse somatório aqui. Né? Como eu falei, né, são todos os vértices do componente que você tem a raiz, né, de GR. Então, para todos os vértices V de V de GR, né, você tem essa quantidade de vezes que o loop é executado, delta de V mais 1, né, para cada vértice V. Isso é o que? Esse somatório aqui eu posso quebrar em dois, né, um somatório de soma de graus aqui, né, mais uma soma de uns. Eu posso quebrar em dois pedaços esse somatório. Esse somatório de soma de graus dá 2 vezes o número de arestas, né, pelo teorema que a gente já conhece bem. Né? Como a gente está falando do grafo GR aqui é GR também, né? E esse aqui é uma soma de uns, né? Essa soma de esse 1 é somado quantas vezes? Bem, é o número de vértices desse grafo aqui, né? Então é o tamanho do conjunto de vértices de GR. Então, dando sequência aqui, agora que a gente já demonstrou que o algoritmo funciona, né? A gente argumentou que o algoritmo faz o que ele faz, ou seja, que ele está correto, e a gente já analisou a complexidade de tempo do algoritmo, né? Eu vou poder encapsular toda essa análise que a gente fez até agora nesse teorema 50. Tá? Então, seja GR o componente do grafo G que contém uma certa raiz, um certo vértice R. Né? Se você rodar a busca G
R, né? O que você obtém, né? Ela vai devolver uma árvore enraizada, TR, né, geradora desse componente GR. Né? Se por um acaso o grafo G é conexo, ela me retorna uma árvore enraizada de todo o grafo G. Né? Mas de maneira um pouco mais genérica, ela me retorna uma árvore enraizada do componente GR, né? O componente ao qual o vértice R pertence. Né? E além disso, né, esse algoritmo ele processa todos os vértices e arestas desse componente. Né? Novamente, se o grafo é conexo, ele processa todos os vértices e arestas de todo o grafo. Né? Mas, de maneira mais genérica, é isso aqui que é verdade. Né? E o tempo de execução do algoritmo é esse aqui. Né? O número de voltas do laço é 2 vezes o tamanho do conjunto de arestas do GR e o número mais o tamanho do conjunto de vértices desse componente GR. Tá? Então, esse teorema 50 está encapsulando tudo isso que a gente viu até agora. E vou só colocar mais uma frase aqui, que é algo que eu já mencionei antes, mas vou colocar por escrito aqui e comentar um pouquinho a respeito disso. Tá? Diferentes árvores geradoras, né, desse componente GR são construídas dependendo dos vértices escolhidos em cada iteração, né, do algoritmo. O que isso quer dizer? Quando a gente rodou o algoritmo lá, a gente obteve uma certa árvore geradora. Né? No caso lá, a árvore de vértices, no final todo mundo terminou no conjunto V2, os vértices azuis, né, todos os vértices do grafo, ou melhor, do componente que você rodou a busca. E as arestas da árvore a gente marcou com arestas azuis também. Né? Então a gente obteve uma certa árvore geradora do componente GR. Né? A pergunta é qual árvore que a busca está retornando, qual árvore geradora, né? Porque existe uma quantidade exponencialmente grande de árvores geradoras, né? Exponencialmente grande no tamanho de GR, né? Existe uma quantidade enorme de possíveis árvores geradoras que a busca poderia retornar. Qual que ela retorna? Bem, isso depende de algumas escolhas que o algoritmo faz. E quais escolhas que ele faz? Duas, né? Uma vai depender de qual vértice V retornado, qual vértice de V1, ou melhor, qual vértice V do conjunto V1 eu pego a cada iteração, né? Dependendo da ordem que eu pego um vértice do conjunto V1, eu vou obter uma árvore geradora diferente, né? E depende também daquela função próxima, né? Dependendo do vértice W, né, que a função próxima me retorna, o vizinho de V, né, se ele retornar de vizinhos diferentes, a árvore vai se expandir em direções diferentes, né? Então, o ponto aqui é que a maneira como eu enunciei aqui, veja, eu falei, ele retorna uma árvore geradora. Né? O algoritmo busca GR retorna uma árvore enraizada, né, TR, geradora do grafo G. Qual? Não importa. A gente não está muito preocupado em dizer qual, a gente quer ganhar uma árvore geradora. E além disso, a gente quer processar todos os vértices, arestas, etc. Né? Se a gente quiser especificar qual que é a cara da árvore geradora que a gente quer, a gente precisa especificar, né, como é que funciona a função próximo, né, e a função que me retorna o vértice V do conjunto V1. Mas a gente não precisa fazer isso agora. Tá? Então a gente simplesmente está preocupado aqui por enquanto em obter essa árvore geradora e processar aí todos os vértices e arestas do grafo.